O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no episódio 174 do nosso podcast do Catecismo em um ano. Hoje vamos ler dos números 1356 a 1361, estamos conhecendo o que o Catecismo nos tem a dizer a respeito do sacramento da Eucaristia. O sacrifício sacramental, ação de graças, memorial, presença. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens, e sob uma forma que em sua substância não sofreu alteração, através de grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Fazei isto em memória de mim. Cumprimos esta ordem do Senhor celebrando o memorial de seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Por isso temos que considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito, a ação de graças e o louvor ao Pai. A Eucaristia, sacramento de nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, por primeiro, ação de graças. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. Continuemos ouvindo as catequeses do Papa Francisco. Esta foi pronunciada na audiência geral em 3 de janeiro de 2018. Retomando as catequeses sobre a celebração eucarística, consideremos hoje, no contexto dos ritos de introdução, o ato penitencial. Na sua sobriedade, ele favorece a atitude com a qual se dispor para celebrar dignamente os santos mistérios, ou seja, reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores. Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido a toda a comunidade em oração, porque todos somos pecadores.
O que pode dar o Senhor a quem já tem o coração cheio de si, do próprio sucesso? Nada, porque o presunçoso é incapaz de receber o perdão, satisfeito como está da sua presumível justiça. Pensemos na parábola do fariseu e do publicano, onde somente o segundo, o publicano, volta para casa justificado, ou seja, perdoado, conforme Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar misericordioso de Deus. Sabemos por experiência que só quantos sabem reconhecer os erros e pedir desculpa, recebem a compreensão e o perdão dos outros. Ouvir em silêncio a voz da consciência permite reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos divinos, que as nossas palavras e as nossas ações são muitas vezes mundanas, isto é, guiadas por escolhas contrárias ao Evangelho. Por isso, no início da missa, realizamos comunitariamente o ato penitencial, mediante uma fórmula de confissão geral pronunciada na primeira pessoa do singular. Cada um confessa a Deus e aos irmãos que pecou muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Sim, também por omissões, ou seja, que deixei de praticar o bem que poderia ter feito. Sentimos-nos muitas vezes bons porque dizemos, não fiz mal a ninguém. Na realidade, não é suficiente não praticar o mal contra o próximo, mas é necessário escolher fazer o bem, aproveitando as ocasiões para dar bom testemunho de que somos discípulos de Jesus. É bom frisar que confessamos tanto a Deus como aos irmãos que somos pecadores. Isto ajuda-nos a compreender a dimensão do pecado que, enquanto nos separa de Deus, também nos divide dos nossos irmãos e vice-versa. O pecado corta a relação com Deus e com os irmãos, corta a relação na família, na sociedade e na comunidade. O pecado corta sempre, separa, divide. As palavras que proferimos com os lábios são acompanhadas pelo gesto de bater no peito, reconhecendo que pequei precisamente por minha culpa e não por culpa de outros. Com efeito, muitas vezes acontece que por medo ou vergonha aponto o dedo para acusar o próximo. Custa-nos admitir que somos culpados, mas faz-nos bem confessá-los com sinceridade. Confessar os próprios pecados. Recordo-me de uma história narrada por um missionário idoso de uma mulher que foi confessar-se e começou a falar dos erros do marido. Depois passou a contar os erros da sogra e em seguida os pecados dos vizinhos. A um certo ponto o confessor disse-lhe, mas senhora, diga-me, acabou? Muito bem, acabou com os pecados dos outros, mas comece a dizer os seus, dizer os próprios pecados. Depois da confissão do pecado, suplicamos à bem-aventurada Virgem Maria, os anjos, os santos, para que intercedam junto do Senhor por nós. Também nisto é preciosa a comunhão dos santos, ou seja, a intercessão destes amigos e modelos da vida. É o prefácio do Dia de Todos os Santos. Eles, os santos, sustêm-nos no caminho rumo à plena comunhão com Deus, quando o pecado será aniquilado definitivamente. Além do confesso, podemos fazer o ato penitencial com outras fórmulas. Por exemplo, piedade de nosso Senhor, contra vós pecamos, mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e concedei-nos a vossa salvação. Especialmente aos domingos podemos fazer a bênção e aspersão da água em memória do batismo, que cancela todos os pecados. Como parte do ato penitencial, também é possível cantar o Kyrie eleison. Com esta antiga expressão grega, aclamamos o Senhor, Kyrios, e imploramos a sua misericórdia. A Sagrada Escritura oferece-nos luminosos exemplos de figuras penitentes que, caindo em si mesmas, depois de terem cometido o pecado, encontram a coragem de tirar a máscara e abrir-se à graça que renova o coração. Pensemos no rei Davi e nas palavras a ele atribuídas no Salmo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Este é o Salmo 50.
Pensemos no filho pródigo que regressa ao pai, ou na invocação do publicano: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador, conforme Lucas capítulo 18, versículo 13. Pensemos inclusive em São Pedro, em Zaqueu, na Samaritana. Medir-se com a fragilidade do barro com que somos amassados é uma experiência que nos fortalece, enquanto nos leva a confrontarmos com a nossa debilidade, abre-nos o coração para invocar a misericórdia divina que transforma e converte. E é isto que fazemos no ato penitencial, no início da missa. Ainda a respeito do ato penitencial, o Papa Francisco também pronunciou uma catequese na audiência de 10 de janeiro de 2018, dizendo que no percurso de catequese sobre a celebração eucarística, vimos que o ato penitencial nos ajuda a despojar-nos das nossas presunções e a apresentar-nos a Deus como realmente somos, conscientes de sermos pecadores, na esperança de sermos perdoados. Precisamente do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina adquire vida. A gratidão expressa no Glória, um hino antiquíssimo e venerável com o qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O início deste hino, Glória a Deus nas alturas, retoma o cântico dos anjos no nascimento de Jesus em Belém, anúncio jubiloso do abraço entre céu e terra. Este canto inclui-nos também a nós reunidos em oração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Após a glória, ou então na sua ausência, imediatamente depois do ato penitencial, a oração adquire forma particular na prece denominada coleta, por meio da qual se expressa o caráter próprio da celebração, que varia de acordo com os dias e os tempos do ano. Mediante o convite Oremos, o sacerdote exorta o povo a recolher-se com ele num momento de silêncio, com a finalidade de tomar consciência de estar na presença de Deus e fazer emergir, cada qual no próprio coração, as intenções pessoais com as quais participa da missa. O sacerdote diz: Oremos, e depois há um momento de silêncio e cada um pensa naquilo de que precisa e deseja pedir na oração. O silêncio não se reduz à ausência de palavras, mas consiste em predispor-se a ouvir outras vozes, a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo. Na liturgia, a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza. Durante o ato penitencial e após o convite à oração, ajuda ao recolhimento. Depois da leitura ou da homilia, é uma exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu. Após a comunhão, favorece a prece interior de louvor e de súplica. Portanto, antes da oração inicial, o silêncio ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a pensar por que estamos ali. Eis então a importância de ouvir o nosso espírito para abrir depois ao Senhor. Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de alegria, de dor, e queremos dizê-lo ao Senhor, invocar a sua ajuda, pedir que esteja próximo de nós. Temos familiares e amigos doentes ou que atravessam provações difíceis. Desejamos confiar a Deus o destino da Igreja e do mundo. É para isto que serve o breve silêncio antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, recite em voz alta, em nome de todos, a oração comum, que conclui os ritos de introdução, realizando precisamente a coleta das intenções individuais. Recomendo vivamente aos sacerdotes que observem este momento de silêncio e não se apressem, oremos, e que faça silêncio. Recomendo isto aos presbíteros. Sem este silêncio, corremos o risco de descuidar o recolhimento da alma. O sacerdote recita esta súplica, esta oração de coleta, de braços abertos. É a atitude do orante assumida pelos cristãos desde o princípio, desde os primeiros séculos, como testemunham os afrescos das catacumbas romanas, para imitar Cristo de braços abertos no madeiro da cruz. Ali Cristo é o orante e, ao mesmo tempo, a oração.
No crucificado reconhecemos o sacerdote que oferece a Deus o culto que lhe é agradável, ou seja, a obediência filial. No rito romano, as orações são concisas, mas ricas de significado. Podem fazer-se muitas meditações bonitas sobre estas preces, muito belas. Voltar a meditar os seus textos, até fora da missa, pode ajudar-nos a aprender como dirigir-nos a Deus, o que pedir, que palavras usar. Possa a liturgia tornar-se para todos nós uma verdadeira escola de oração. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!